Melhores carros até 30 mil reais. Para você que está buscando seu primeiro carro ou até mesmo trocar de carro, aqui veio listar algumas opções bem interessantes. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em março de 2024. No primeiro momento aqui vamos falar de carros mais voltados para o uso diário, depois vamos falar de carros mais voltados para viagens, para o lazer. Aqui como primeira sugestão da nossa lista temos o Nissan March, na sua versão SV com motor 1.6 flex manual ano 2012. Tabela desse carro hoje está em R$ 29.139. E aqui é uma primeira opção interessante para você que busca um hatch compacto, bom para o trânsito urbano e com um excelente motor confiável e resistente, que é o HR16DE, que entrega assim boa resistência, confiabilidade mecânica, inclusive é um motor sincronizado por corrente, então dispensa aquela troca preventiva periódica de correia dentada. Carro excelente aí, com certeza, também bem econômico, tanto dentro de cidade, né, que é a principal situação de uso desse veículo, mas se você também precisar pegar a estrada, é um carro que não vai fazer feio com relação à economia de combustível. Carro também com uma boa lista de equipamentos razoável para a categoria. Nessa versão SV, que é a mais completinha, já vem de série com direção elétrica, com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo e duplo airbag frontal. Faltou, eu diria que pelo menos os freios ABS, que ainda não eram obrigatórios nesse ano de 2012, mas ainda assim tá ok pela categoria desse veículo. E o sistema de som vinha apenas com um CD player. Além disso, é um carro que entrega uma excelente relação de custo-benefício nesse ano de 2012, pelo que ele entrega de equipamentos, de tecnologia embarcada, tá até razoável pelo preço que ele cobra. Mas é claro que você tem que ficar ligado com alguns pontos de atenção aqui no March, né? Por exemplo, ele não tem ponteiro de temperatura do líquido de arrefecimento no quadro de instrumentos. Então, para você monitorar ali, caso ocorra um problema de superaquecimento, você só vai ter à sua disposição aquela luzinha espia, né? Além disso, o tanque de combustível é pequeno, tem apenas 41 litros de capacidade, mas como é um carro bem econômico, ele não faz feio na questão aí da autonomia. Também é um carro de relações de marchas um pouco mais encurtadas, é um câmbio de 5 marchas, com até relativos bons engates ali de alavanca, só que mesmo com esse motor 1.6 ele ainda usa relações um pouco reduzidas, poderia ser um câmbio um pouco mais alongado. Além disso, o isolamento acústico não é dos melhores, não dá para esperar isso também de um veículo de porte mais compacto. O porta-malas é pequeno, tem capacidade para apenas 265 litros, também não é homologado para receber reboque, carretinha, não dá para puxar um trailer com esse veículo, foi mal avaliado pelo Latino Cap de sua época, não é muito seguro em caso de colisão, e hoje está um carro um pouco mais desvalorizado, algumas peças de reposição, principalmente estéticas, podem ser um pouco mais caras do que no seu concorrente aí, um Gol, um Fox, talvez até um próprio Palio, mas é um carro que se sai muito bem na questão do custo-benefício, é um carro que você consegue pegar mais novo, ou seja, você tem uma chance maior de pegar um carro menos rodado por um preço abaixo dos 30 mil, o que é bem interessante. Mas se você precisa de muita capacidade de porta-malas, dá para pensar no Renault Logan, versão Express 1.6 8 válvulas Flex Manual 2013, tabela R$ 26.982. Também equipado com um dos motores mais resistentes e confiáveis da linha Renault, é o K7M. Aqui já é sincronizado por correia dentada, então você tem que fazer a sua substituição periódica preventiva como manda o manual do proprietário. Mas ainda é um carro que entrega um bom desempenho, se tratando de 1.6, um sedã compacto, um carro que não vai fazer feio nas retomadas de velocidade, nas ultrapassagens, e com um consumo de combustível também bem interessante para a categoria, sem sombra de dúvidas. É um carro também que tem uma lista de equipamentos razoável, eu diria. Essa versão Expression, nesse ano de 2013, era a mais completa, ainda não tinha versão Dynamic, né? Então vinha de série com direção hidráulica, com ajuste de altura e vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, ar-condicionado, computador de bordo e faróis dianteiros de neblina. E os opcionais de vidro elétrico nas portas traseiras, retrovisores elétricos, rodas de liga leve, alarme, encosto de cabeça para todos os ocupantes e duplo airbag frontal com freios ABS. E o sistema de som também era opcional, ser equipado, vinha com leitor de CD USB e conexão Bluetooth. Então aqui é um carro um ano mais novo que o March, com mais porta-malas, diga-se de passagem, né? Capacidade para 510 litros, então dá para levar bastante coisa. E ainda um veículo que entrega uma boa lista de equipamentos por um preço menor do que o March. Então aqui ainda assim você tem uma melhor relação de custo-benefício, o que é interessante. É um carro também de bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, carro de boa altura do solo, não raspa o fundo com facilidade, suspensão ela é até
relativamente resistente. Claro, uma hora você vai precisar dar uma manutenção corretiva se você utiliza esse carro muito em ruas e estradas não muito bem pavimentadas, mas de resto é um carro bem resistente mecanicamente falando. Mas é claro que ele tem alguns pontos de atenção. O acabamento não é dos melhores, ele utiliza plástico duro ali em todo o painel, forros de porta, os bancos em tecido de qualidade apenas ok para a categoria. Outro também que não conta com um bom isolamento acústico. O step desse Logan veio localizado embaixo do veículo, é de ruim acesso, ruim de tirar, ruim de colocar de volta. Também nesses Logan até 2013 não tinha opção de você rebater o banco traseiro e aumentar a capacidade do porta-malas. Ele tinha ali uma chapa estrutural fazendo a divisa, né, entre a cabine do veículo e o porta-malas. Então é um ponto bem negativo na minha opinião. E existem relatos de vazamento de óleo pela coifa do semi-eixo do lado do câmbio, que é um detalhe que você tem que observar com atenção, avaliar antes de levar um carro desse para sua garagem, porque se estiver passando por esse problema e vazar esse óleo, você pode ter sérios problemas de lubrificação dessa transmissão manual e aí sim ter um gasto extra. E não só isso, né, mas você também tem que avaliar todo o veículo, né, toda a parte mecânica, ver se está tudo em ordem, se é um carro que foi revisado, seguiu as manutenções preventivas, ver também se o carro não foi batido, se não tem histórico de colisão e também é importante verificar toda a parte de documentação. E para te ajudar nessa hora eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa avaliar em um carro e o que você deve observar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais criteriosa, mais técnica, objetiva e vai aumentar muito as suas chances de adquirir um excelente veículo. Então, link na descrição e no primeiro comentário fixado para o nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado, o guia completo. Mas, passando aqui para o terceiro da lista, para você que talvez queira um pouco mais de requinte, um pouco mais de equipamentos, um pouco mais de tecnologia embarcada, dá para pensar no Volkswagen Polo Sportline 1.6 8 válvulas flex manual, ano 2008. Tabela R$ 29.245. Esse Polo 2008, dependendo do mês de fabricação, ele poderia vir com o motor A111 antes ou depois da sua atualização VHT. Então, para você saber se ele foi atualizado ou não, os motores mais antigos vinham com aquele filtro de ar, aquela capa quadrada enorme em cima ali do cofre do motor. Esse é o motor de 101 cavalos na gasolina, 103 no etanol. Os mais atualizados perderam essa capa e agora o filtro de ar passou a ser uma caixa menor localizado no lado esquerdo do cofre do motor. E esse motor já passou a gerar 101 cavalos na gasolina, mesma coisa, só que no etanol subiu para 104. Mas o torque é o que aumentou mais. De 14,3 kg de orçamento na gasolina e 14,5 no etanol antes da atualização, ele foi para 15,4 na gasolina e 15,6 no etanol. Então, melhorou bastante. Se puder pegar um carro desse após essa atualização, melhor ainda. Talvez extrapole um pouco os 30 mil aí da nossa linha de corte, mas eu digo que vale muito a pena. Mas em qualquer uma dessas duas versões, né, ele vem equipado com excelente câmbio manual de 5 marchas, o MQ200 de bons engates, justos, precisos. De todas as formas, é um motor confiável, um conjunto mecânico confiável, resistente. Claro, se tiver sido minimamente cuidado, se o dono anterior tiver utilizado o óleo correto, feito as trocas no prazo correto, correia dentada também de acessórios, itens básicos, né? E é um motor que não aceita outro óleo que não seja especificado no manual do proprietário. Então fique ligado nesse detalhe. Além disso, o carro que entrega-se um bom desempenho, mesmo antes daquela atualização de motor, é um carro que ainda não faz feio quanto a respostas ao acelerar, porque as relações de marcha eram um pouco mais encurtadas, então compensava aquela falta de torque. Além disso, é um carro de excelente estabilidade ao fazer curvas, carroceria toda soldada a laser, é assim desde 2002, quando esse carro foi lançado nessa plataforma aqui no Brasil. Então, excelente rigidez torcional para você fazer curvas com tranquilidade, com segurança. E ainda ter um mínimo de conforto ao rodar com a suspensão que ainda filtra razoavelmente bem as irregularidades do solo, só que os pneus aqui são de perfil baixo, né? São os 955-515, que acabou jogando um pouco contra na absorção de impacto, mas passam boa estabilidade. O porta-malas é pequeno, 270 litros de capacidade, mas ainda assim dá para levar ali bagagens de 2, 3 pessoas se precisar. Além disso, o carro de boa altura do solo não raspa com facilidade ali o fundo, o meio, a dianteira, nada disso. Razoável espaço interno para quem vai no banco traseiro, não é tão bom quanto o Logan, mas ainda assim longe de ser aquele carro muito apertado. Também entrega uma boa lista de equipamentos nessa versão Sportline, né, de série. Vinha com direção hidráulica, com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo. E opcionais de ar-condicionado digital, climatronic, dupla airbag frontal, mais freios ABS,
faróis limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, bancos de couro, além de retrovisor do lado direito, né, que tem a função tilt down, que quando você engata a marcha ré, ele baixa o espelho automaticamente para você visualizar melhor a guia, além de faróis e lanternas de neblina e sensor de estacionamento traseiro, além do teto solar elétrico, que também podia vir instalado, então é um carro bem completinho, e o sistema de som de série vinha apenas com leitor de CD MP3. Claro, 2008 não dá para esperar Bluetooth, central multimídia, nada disso, né? Mas para a época desse carro, estava muito bem equipado, na minha opinião. Ainda é um veículo compacto, bom para o trânsito urbano e tem uma boa procura no mercado, é um carro que desvaloriza pouco, não é à toa que, olha só, nessa faixa dos 30 mil reais, enquanto você consegue pegar um Marti 2012, um Logan 2013, você só consegue pegar um Polo 2008. Então, um carro que envelheceu melhor e caiu menos de preço ao longo dos últimos anos. Consequentemente, também, a estimativa é que ele também caia menos de preço nos próximos anos. Mas ele tem alguns pontos de atenção. O consumo pode ser um pouco elevado, ainda mais por esse câmbio de relações mais reduzidas, o que exige você andar numa velocidade de cruzeiro um pouco mais reduzida. Se você andar muito ali acima dos 90, 100 km por hora, vai estar no giro mais elevado e pode gastar um pouco mais. O tanque de combustível é pequeno, 45 litros de capacidade. Aqui sim a autonomia fica prejudicada porque ele não é tão econômico quanto o Marti, né, que eu acabei de falar. O acabamento ele é apenas ok, plástico duro para todo lado, faz ruído com o passar do tempo. Porta-malas, como já falamos, é pequeno. Também é muito comum de ocorrer falha nos coxins dos amortecedores dianteiros, eles estouram com certa facilidade, principalmente se você não utilizar peças de qualidade, não utilizar as peças de primeira linha ou até originais, se possível. Se colocar coxinha em paralelo, vai estourar rápido e vai ter que fazer a mesma revisão 2 vezes. E é um carro com mais de 10 anos, pode ser um pouco mais difícil também de você conseguir um seguro hoje em dia em uma modalidade mais convencional. Mas para você que gosta do design de peruas, quer um carro com uma boa suspensão que também dá para encarar uma estrada de terra, dá para pensar na Fiat Palio Adventure Locker 1.8 8 válvulas Flex Manual 2009, tabela 30.749. Extrapolei um pouquinho nossa linha de corte, mas eu digo que é um carro que vale muito a pena por todos os benefícios que eu vou falar aqui, a começar pelo motor, que é de origem GM, né? A Chevrolet fornecia propulsores 1.8 para a Fiat nessa época, é um motor de manutenção simples, barata, que você encontra peças com facilidade, que entrega ainda um certo bom desempenho para o peso de carroceria desse veículo, bom torque em baixa rotação, que é ótimo, com o câmbio manual de 5 marchas, né, que é o C510, resistente, mecanicamente falando, só não tem dos melhores engates de marcha, é um câmbio mais impreciso, mas ainda assim se sai muito bem. Boa capacidade de porta-malas, 460 litros, conta com banco traseiro rebatível e opcionalmente podia vir bipartido também. Pneus aqui já são um pouco mais caros, né? Medidas 205, 70, 15, são pneus largos, perfil alto e geralmente vinham com pneus de uso misto, né? Aqueles famosos pneus ATR, né? Então são pneus um pouco mais caros, mas dão boa estabilidade quando você precisa. É um carro que também entrega uma boa lista de equipamentos. Nessa versão Adventure, né, de série vinha com direção hidráulica, com ajuste de altura, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal, freios ABS, encosto de cabeça para os 5 ocupantes, faróis dianteiros de neblina, mais faróis de milha, né, os de longo alcance, e além do bloqueio eletrônico de diferencial, né, o famoso sistema Locker, né, que você pressiona o botão ali no painel escrito ELD e você bloqueia o diferencial quando você estiver ali numa situação de atoleiro, que uma das rodas dianteiras perder tração, começar a patinar, ele faz esse bloqueio e você consegue sair desse atoleiro com mais facilidade. É um sistema que funciona somente abaixo dos 20 km por hora. Além disso, é um carro confortável ao rodar, suspensão filtra bem as irregularidades do solo, com uma boa altura do solo também, suspensão mais elevada nessa versão Adventure, então não raspa com facilidade o fundo desse veículo, boa qualidade do acabamento, melhores materiais utilizados ali, principalmente em forros de porta, e os bancos também bem confortáveis. Além disso, carro de posição mais altinha de guiar para quem gosta e de boa revenda, boa procura, também bem valorizado e que cai pouco de preço ao longo do tempo. Mas, infelizmente, é um carro de consumo mais elevado, tanto dentro de cidade quanto na estrada, principalmente por causa desses pneus de uso misto. Se você não vê necessidade nesses pneus, não usa esse carro tanto em situações aí de muito barro, recomendo trocar por pneus de asfalto, que inclusive vão melhorar um pouco o consumo. Também não é aquele carro de excelente estabilidade ao fazer curvas, claro, ele está com um centro de gravidade mais elevado. Também peças de acabamento externas, principalmente, são mais exclusivas e mais caras, né? Todos aqueles apliques plásticos dessas versões
versões Adventure acabam sendo de preço um pouco mais elevados e, consequentemente, também acabam encarecendo um possível seguro caso você consiga fazer. Também recomendo pegar esse carro sempre com câmbio manual. Tinha a versão Dualogic, né, que era aquele câmbio automatizado que dava mais problemas, principalmente nesses primeiros anos de fabricação do Dualogic. Eu recomendo você evitar ainda mais, então pegue esse carro sempre com câmbio manual. Além disso, pouco espaço interno para quem vai no banco traseiro, não podemos nos esquecer que estamos falando de um carro derivado de um hatch compacto e também o step vem localizado embaixo do veículo, ou seja, é de ruim acesso. Mas vamos passar agora para carros de porte um pouco maior, com lista de equipamentos mais completinhas, carros mais voltados para viagens um pouco mais confortáveis, né? Então, quinto da lista para você que busca um hatch médio interessante seria o Volkswagen Golf, com Fortline 2.0 8 válvulas, gasolina manual 2006, tabela 29.555. Aqui vem com excelente motor que é o EA103, que eu já fiz um vídeo completo falando só sobre esse motor, destrinchei todos os detalhes técnicos, padrões construtivos, pontos de atenção para você ficar ligado antes de comprar um carro com esse motor, link na descrição para você conferir. Mas aqui ele entrega um desempenho razoável para o peso de carroceria desse Golf, né? Com uma boa oferta de peças ainda para os dias atuais você encontra com facilidade. Engates do câmbio excelentes, aqui usa o MQ250 com um pouco mais de resistência ao torque de entrada para esse motor 2.0. Além disso, carro de excelente estabilidade, rigidez torcional, assim como eu falei lá no Polo. Então é um carro que passa bastante segurança e confiança em curvas de alta velocidade, sem perder em conforto ao rodar. Então é um carro ainda relativamente confortável, bem interessante, com um bom espaço interno para quem vai no banco traseiro. Aqui já estamos falando de carros de porte médio, né? E com uma qualidade de acabamento também melhor quando se compara lá com o Polo, né? Então, bem interessante, eu diria. Sem falar no consumo de combustível, que é razoável, ok, se tratando de um veículo 2.0. É claro que esses números de consumo que você pode observar são os números oficiais, né? Obtidos sob testes em condições controladas. Na prática, dependendo do trajeto, do trânsito que você pegar e principalmente da sua forma de guiar, você pode conseguir números melhores do que esses oficiais aí, com certeza. Mas o Golf ele tem alguns pontos de atenção também. A começar pela sua lista de equipamentos. Ela não é das piores, né, quando se compara com os seus principais concorrentes, né? Mas aqui ela tem o básico para a categoria, né? De série vinha com direção hidráulica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, roda de liga leve, ar-condicionado e cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para quem vai nas laterais do banco traseiro. E opcionais de ar-condicionado digital, bancos de couro e duplo airbag frontal com freios ABS. E o sistema de som vinha com CD player de série. Senti falta aqui de um computador de bordo nessa categoria de carros de porte médio, nesse ano de fabricação, já era bem comum de observar esse item em vários de seus concorrentes. Então aqui, na minha opinião, é uma lista de equipamentos apenas ok para a categoria. Também é um carro de peças externas mais caras, peças de acabamento. Sempre foi um veículo mais visado para roubo. Então, se você conseguir um seguro, que também é bem difícil por um carro desse ano de fabricação, vai ser mais caro e pode ficar até inviável de você fazer. Então, é complicado questão de seguro para um Golf mais antigo. Também, o porta-malas é pequeno, conta com apenas 330 litros de capacidade, é um pouco maior que o porta-malas de um hatch compacto. E a suspensão dianteira, assim como o Polo, também sofre com falha em coxins dos amortecedores, caso também não se utilize de boa qualidade. Mas para você que busca uma Station Wagon de porte médio, dá para pensar na Renault Megane Grand Tour, versão Dynamic 2.0, 16 válvulas, gasolina manual 2010, tabela R$ 26.276. Olha só que interessante, o carro de porte médio, ano 2010, na faixa dos 26, 27 mil, conforme a tabela, né? É um carro que tem também aí uma excelente relação de custo-benefício, começando pelo motor, que é o F4R, bem conhecido aí da linha Renault, utilizado em vários veículos de excelente confiabilidade mecânica, boa oferta de peças, mas ainda sincronizado por correia dentada, então você tem que se atentar para aquela troca preventiva de correia com tensor. Mas entrega um bom desempenho para o peso de carroceria, é uma Station Wagon de porte médio com mais de 1.300 kg de peso que ainda não faz feio com relação a desempenho. Câmbio manual de 6 marchas, boas relações com a cesta mais alongada para você tentar buscar
uma melhor economia de combustível, aí, principalmente na estrada, e com uma excelente capacidade de porta-malas, 520 litros, e ainda conta com o banco traseiro rebatível bipartido e rack de teto. Caso esse porta-malas seja pouco ainda para você, dá para levar mais coisas no teto desse veículo. É claro que o consumo não vai ser dos melhores, é um carro pesado, motor 2.0, mas ainda assim está na média para a categoria. Essa versão Dynamic vem de série com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, traves retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado com saída para o porta-luvas, computador de bordo, controlador de velocidade com limitador, duplo airbag frontal e freios ABS, cinto de 3 pontos, apoio de cabeça para todos os ocupantes, e faróis e lanternas de neblina. O sistema de som de série vinha com leitor de CD e comandos no volante. Então aqui, mais tecnologia embarcada comparado com o Golf, na verdade. Então, boa lista de equipamentos aí, com certeza. Carro também de excelente nível de acabamento interno, bons materiais utilizados em painel, forros de porta, bancos em veludo de excelente qualidade, além de contar com bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, bom entre-eixos aí para pessoas mais altas se acomodarem com facilidade, design, né, de perua, de station wagon, para quem gosta, quem curtiu essa época que esses carros eram febre, pode ser uma das melhores opções de compra e com certeza eu diria que é uma das mais bonitas da categoria, na minha opinião. Por essas outras razões, carro de bom custo-benefício, também entrega bastante pelo ano de fabricação e pelo preço comparado com os concorrentes. Mas claro, tem alguns pontos de atenção, né? Tem vários recalls em aberto para esse veículo, né, com relação à bomba de combustível, fechaduras das portas, alto-falantes, para-brisa, luz de airbag e fixação do spoiler traseiro. Também recomendo evitar as versões equipadas com câmbio automático de 4 marchas, né, o famoso AL4, que deu bastante problema, um câmbio não muito confiável e que pode te dar uma despesa extra inesperada. Então pega esse carro com câmbio manual que você vai ter menos dor de cabeça. Além disso, é um carro que passa por escassez de peças de acabamento, claro, já saiu de linha há um bom tempo, não seria de outra forma. E hoje é um carro de revenda mais difícil, claro, está numa categoria que hoje é praticamente extinta no nosso mercado e não é muito procurado, com certeza não. Então você vai ter que ter um pouco mais de paciência quando quiser revender. E com certeza vai perder um pouco mais de grana também comparado com outros veículos que falamos aqui até o momento. Mas passando para o sétimo da lista, para você que busca um sedã médio com a manutenção barata e com bom desempenho ainda, dá para pensar no Chevrolet Astra, sedã elegância 2.0 8 válvulas, flex manual 2008, tabela R$ 28.266. Aqui vem equipado com um excelente motor, que é o GM Família 2, boa resistência, confiabilidade mecânica, preços de peças baratos. Me arrisco a dizer que é o 2.0 aspirado mais barato de manter que temos hoje no nosso mercado de usados e que entrega um excelente desempenho para um carro aí de quase 1.200 kg de peso, vai ter respostas ao acelerar ou retomar velocidades bem rápidas. Câmbio manual de 5 marchas F175CR, engates justos, até bem precisos e de relações não tão alongadas para ainda dar um excelente fôlego para esse veículo. Porta-malas tem boa capacidade, 460 litros, ainda conta com o banco traseiro rebatível e bipartido. Além disso, é um carro bem confortável a rodar, suspensão consegue aliar bem um bom nível de conforto com uma ótima estabilidade ao fazer curvas. Também bom nível de espaço interno para quem vai no banco traseiro, qualidade do acabamento, painel em soft touch, bancos e forros de porta em tecido também de ótima qualidade. E a lista de equipamentos ela é ok, né? Vem de série com direção hidráulica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, traves e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, retrovisor fotocrômico, faróis dianteiros de neblina, duplo airbag frontal, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes e apoio de cabeça só para quem vai nas laterais do banco traseiro. E o sistema de som vem apenas com um CD player. Então aqui eu diria que ele se sai bem em alguns itens, né? Por exemplo, tem ar-condicionado digital automático, retrovisor fotocrômico, mas ele peca em não entregar os freios ABS, que poderia vir pelo menos como opcionais, e também o computador de bordo, que era limitado a algumas versões mais completas aí do Astra, que não saíram em todos os anos modelo, né? Mas não deixa de ser um veículo que entrega uma excelente relação de custo-benefício, com certeza. Claro, se você relevar alguns pontos, por exemplo, o consumo de combustível vai ser elevado na maior parte do tempo, principalmente dentro de cidade, e é um carro um pouco baixo em relação ao solo, o que também pode incomodar quando você for passar por uma lombada mais alta ou uma entrada e saída de rampa de garagem. Mas você deve estar se perguntando, dá para pegar um SUV nessa faixa de preço com câmbio automático ainda? Dá. Tem aqui um exemplo interessante, que é o Hyundai Tucson GLS 2.0 16 válvulas, gasolina, automático, tração dianteira 2007, tabela
R$30.068. É claro que você vai ter que abrir mão um pouco do ano de fabricação, pegar um carro um pouco mais antigo para ter toda essa configuração que eu acabei de falar, mas você vai ter à sua disposição um excelente conjunto mecânico confiável, motor beta bem resistente, não quebra com facilidade, entrega um desempenho razoável, minimamente aceitável. Aqui esse câmbio automático ele amarra um pouco o desempenho do veículo, é verdade, mas é um câmbio também bem confiável se você cuidar das trocas de óleo preventivas e, claro, pegar um que tenha sido bem cuidado. É um câmbio de troca suave, sem trancos, como toda boa transmissão automática deve ser, né? E é um carro que entrega uma excelente capacidade de porta-malas, 528 litros, e ainda conta com banco traseiro rebatível e bipartido. Os pneus são medidas 235/60/16, são bem largos, perfil alto, aro grande, prepare o bolso porque são pneus caros e jogam contra também na questão da economia de combustível. É um carro que na maior parte do tempo vai gastar mais gasolina, infelizmente. Mas entrega uma lista de equipamentos também razoável, né? De série conta com direção hidráulica, com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos com rebatimento, além de alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, controlador de velocidade, faróis de acendimento automático, duplo airbag frontal, freios ABS, faróis dianteiros de neblina e encosto de cabeça para todos os ocupantes. E ainda tinha os opcionais de banco de couro e sensor de estacionamento traseiro. O sistema de som vinha com leitor de CD apenas, mas já era de série. Então o carro, para o seu ano, para a sua categoria, estava até bem servido com relação a equipamentos. Também é um carro de bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, mínimo que se espera de um veículo de porte médio. Acabamento também é bom, apesar de não vir com soft touch no painel, mas é um plástico de boa qualidade que não faz o ruído com o passar do tempo. Tem bons encaixes entre as peças, o que é ótimo para não incomodar ali com o passar do tempo. Inclusive, mostrei isso na prática num vídeo de avaliação completa que eu já fiz desse carro, também vou deixar o link na descrição para você conferir. Carro confortável a rodar, mérito de uma suspensão independente nas 4 rodas, então conforto a rodar e ótima estabilidade ao fazer curvas, né? Também é de se esperar que é um carro que passe segurança nessa situação, né? Estamos falando de um SUV de porte médio, que inclusive tem uma boa altura do solo, né? Então aqui você não vai se preocupar com lombadas mais altas, entradas e saídas de rampas de garagens, nada disso. E nesse segmento eu diria que é um dos mais procurados, com certeza, ainda mais nessa faixa de preço, porque você consegue pegar um SUV de porte médio um pouco mais antigo, mas ainda assim você ter a experiência de andar no carro desse, que hoje está sendo a sensação do momento, né? Tudo aí está se transformando em SUV. Para quem gosta, para quem curte, pode ser uma boa opção de compra, com certeza. Mas é claro que ele vai ter um desempenho mais limitado com essa configuração de câmbio automático. É um carro também que falta computador de bordo, falta ponteira de temperatura do líquido de arrefecimento no quadro de instrumentos. Algumas Tucson até vieram com esse recurso, se eu não me engano, só as V6. E algumas 2.0, dependendo do ano de fabricação. Então, dependendo da unidade que você for olhar, pode ser que não venha com esse item. E claro, vai ser um carro de consumo mais elevado, infelizmente. Mas para você que ficou comigo até o final e sabe que eu sempre preparo um bônus, não é verdade? Vamos aqui então falar de mais uma opção interessante de sedã com uma excelente relação de custo-benefício, que é o Fiat Linea Essência 1.8 Flex Manual 2013, tabela R$ 29.751. Esse aqui é um dos que mais caiu de preço no mercado de usados, então hoje pode ser uma opção bem interessante de veículo que entrega um bom nível de tecnologia embarcada e ainda com um bom conjunto mecânico confiável por um preço interessante, né? Falando de motor, né, o e-torque sincronizado por corrente, outra aqui que você não precisa se preocupar com troca de correia dentada. Para todos os efeitos, é um motor bem confiável, resistente, se tiver sido bem cuidado, entrega ainda uma boa resposta ao acelerar, ao retomar velocidades. Claro, esse motor aqui tem um comportamento diferente. Ele não produz muito torque em baixos giros como os motores 2.0 lá do Golf, por exemplo, né? Você tem que esticar mais as marchas, andar com giro mais elevado para ver todos esses quase 19 kgfm de torque que ele entrega no etanol. Porque o Linea também é um carro um pouco pesado, pouco mais de 1.300 kg de peso, então vai ter que esticar marchas mesmo para ver todo esse desempenho. O câmbio é o C510, 5 marchas de engates mais imprecisos. E é um carro também que tem uma boa capacidade de porta-malas, 500 litros,
banco traseiro é rebatível, bipartido e tem a abertura pantográfica da tampa. Então, é um sistema que você não corre o risco de danificar suas malas, o que já é ótimo. Além disso, a lista de equipamentos de série vem com direção hidráulica, com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal, freios ABS, cinto de 3 pontos, apoio de cabeça para todos os ocupantes, faróis dianteiros de neblina. E opcionais de ar-condicionado digital, bancos de couro, controlador de velocidade, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, duplo airbag lateral e sensor de estacionamento traseiro. Sistema de som de série vinha com leitor de CD e USB. E os comandos no volante também vinham de série. Então aqui é o seguinte, você vai pegar um Line Essence, tente buscar o mais bem equipado possível, que tenha a maioria desses itens opcionais que eu acabei de falar, porque vai melhorar muito para você em questão de tecnologia embarcada, conforto, comodidade, conveniência a bordo e vai facilitar a revenda desse carro futuramente, né? Porque, como você pode observar, a tabela FIPE não vai fazer diferença de preço se é um carro que vem com ar-condicionado digital ou não, ou se ele tem bancos de couro ou não. Então, quanto mais bem equipado você pegar, na minha opinião, é melhor. Além disso, o Line entrega um bom nível de acabamento, qualidade dos materiais utilizados, texturas ali dos forros de porta, painel central ali em material de excelente qualidade, bancos bem confortáveis, isso é de praxe em vários veículos da linha Fiat. Confortável ao rodar, é um carro que passa bastante dessa sensação, claro, né? Pneus aqui são de perfil um pouco mais alto, que também favorecem nesse momento, e por essas outras razões, carro de ótima relação custo-benefício, mas como pontos de atenção, é comum de ocorrer trincas no radiador e se isso acontecer pode vazar o líquido de arrefecimento e causar um problema de superaquecimento. Então outro detalhe para você observar no carro desse antes de fechar negócio. Também recomendo evitar as versões equipadas com câmbio dual-lógico pelas mesmas razões que eu falei lá na Palio Adventure, então pegue esse Linha sempre com câmbio manual. Espaço interno para quem vai no banco traseiro ele é ok. Não dá para comparar com um sedã médio, né, que seria talvez um Corolla, um Civic. Aqui, para um sedã compacto premium, ele se sai muito bem com relação ao espaço interno. Mas ainda falando em pontos de atenção, como eu já mencionei, o desempenho é fraco em baixas rotações, então você vai ter que esticar mais marchas com esse veículo, o que consequentemente pode aumentar o consumo de combustível, que não é legal. E por essas outras razões é um carro hoje mais desvalorizado. Muita dessa desvalorização se deve pela má fama do câmbio dual-lógico, que deu vários problemas, mas eu digo que isso foi injusto com esse Linea na versão com câmbio manual, que é sim uma excelente opção de veículo que hoje você consegue encontrar num preço mais interessante comparado com vários de seus concorrentes. Mas me diga você, frente a todas essas sugestões, qual desses você levaria para sua garagem? Ficou faltando algum outro carro interessante na faixa dos 30 mil que eu não trouxe nesse vídeo? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião, quero ouvir a sua sugestão. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu vou deixar aqui uma playlist com vários outros nesse formato, em várias outras faixas de preço, para te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.